Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Spezzi. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite de estar aqui, para poder falar um pouquinho com vocês também. Agradeço a Casa de Cultura Aquarela, a FECANTA, que está aí fazendo esse 10º Festival Grandarte, onde a gente pode, pelo menos nesse momento, virtualmente, estar um em contato com o outro, não é mesmo? Então, estamos comemorando aí nessa semana, desde o dia do contador de histórias até o dia do teatro, todo agora mês de março. E eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o meu saber fazer, que é sobre teatro de bonecos. Hoje falando um leque um pouquinho maior, que é do teatro de animação. Teatro de animação, ele envolve teatro de figuras, de objetos, de sombras, de máscaras, de bonecos. Enfim, eu acho que a gente pode dizer que é um pouco de tudo que a gente tem ao nosso redor, que sirva de uma forma lúdica para se contar uma história. Então, são estratégias que os educadores, os atores, os contadores de histórias vão poder utilizar para fazer o seu trabalho. Bom, vou começar falando com vocês sobre o teatro de objetos. Então, ao invés de vocês ficarem me vendo, vocês vão ver os objetos que eu vou colocar aqui sobre essa mesa para utilizar como personagem, tá bom? Bom, essa história que eu vou contar rapidamente é uma história que todos conhecem, por isso que vai ficar mais fácil. É a história de uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho vivia caminhando pela floresta e até que um dia a sua mamãezinha pediu que ela levasse uma cesta de guloseimas para a vovozinha que não estava passando muito bem. No meio do caminho, a menina se encontra com o lobo mau que tenta enganá-la para chegar primeiro na casa da vovozinha para conseguir enganar as duas. Só que eles não contavam que tinha um caçador à espreita que descobriu tudo isso que estava acontecendo. Então, para não me delongar mais, era só para vocês saberem quais as coisas que eu utilizei como objetos para contar essa história. Então nós temos aqui Chapeuzinho Vermelho, um pimentão, uma cenoura representando a mamãezinha, a berinjela representando o lobo mau, maracujá, a vovozinha e uma abobrinha representando o caçador. Escolhi uma coisa de cada cor justamente para facilitar as crianças a identificarem essas personagens. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem com qualquer tipo de objeto. Por exemplo, com ferramentas. Esse daqui poderia ser, por exemplo, o lobo mau. Esse daqui, mamãezinha, Chapeuzinho Vermelho, caçador e vovozinha. Então, a criatividade é o limite, porque vocês podem fazer utilizando qualquer coisa. De preferência de objetos que tenham mais simbologia para aquelas crianças, para aquele público que vocês forem utilizar, tá bom? Então, eu queria falar sobre isso com o teatro de objetos. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre o teatro de brinquedo e o teatro de figuras. Aqui nós temos um teatro de brinquedo que pode ser feito com caixa de papelão. Se desenha, pode pintar com lápis, com canetinha, do jeito que quiser. Aqui no caso esse foi feito de madeira, mas pode ser usado qualquer tipo de caixa, tampas. O importante é prender embaixo e em cima para que ela fique firme. E aí nós temos as entradas das nossas personagens de figuras. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um personagem que pode ser recortado de uma revista. Aqui eu colei sobre uma caixa de pizza e deixa sempre esse espaço embaixo para ser a base do boneco, então ele vai ficar preso assim, ok? Com fita. Pode-se usar um palitinho de churrasco com um pedaço de fita crepe. Coloca o palitinho aqui, atravessa, corta um pedaço. Esse é o jeito de ficar mais fácil, tá? Vem com ele aqui na base do boneco. Metade está em cima, a outra metade está aqui por baixo. Depois prende aqui e já tem a entrada e saída do boneco, ok? Então, por exemplo, eles podem fazer as histórias que eles quiserem, recolher esse material de revistas e daí vai ficar aqui assim. Ele entra e conta a história, quem que está acontecendo. Vamos brincar um pouquinho então de teatro de brinquedos? Vou apresentar para vocês o meu amiguinho,
o meu amiguinho Chiquinho. Ele estava lá pensativo. Ai, tá chegando o Dia das Mães e eu queria dar um presente bem legal para minha mãe. Ai, e agora, o que eu faço? Tive uma ideia, eu acho que ela vai adorar. Ai, que legal. Fui lá, se organizou, pegou o seu presente, embalou bem bonito, fez uma surpresa para sua mamãezinha. E daí entrou lá com o presente e pensou assim: eu vou deixar meu presente aqui para quando a minha mãe chegar, ela vai levar aquele susto e vai ficar muito feliz. Ai, vou deixar aqui, vou ficar escondido vendo aqui, ó, vou ficar escondido aqui. Não conta nada para ninguém. E quando a mãe do Chiquinho chegou do serviço, ela entrou e falou: ué, mas o que é isso? Meu Deus, será que já é presente para o Dia das Mães? O que será que esse menino andou aprontando? Deixa eu ver. A hora que ela abriu o presente, ela viu um coração, que estava simbolizando todo o amor que o Chiquinho tem pela mamãezinha dele. Então, olha que coisa mais simples. Uma historinha usando recortes de revista. Bom, agora eu vou falar para vocês do teatro de máscara. O teatro de máscara pode ser uma coisa bem simples, você pode usar qualquer recurso, como essas máscaras de carnaval, que tem bichinho, que tem estampa, que tem princesa, pode-se usar isso. Pode usar até saco de supermercado, que você coloca na cabeça, faz os buracos, faz os adereços em volta, põe orelha, coloca nariz, o jeito que vocês quiserem, de uma maneira simples, até uma coisa que pode ser um pouco mais recomendada, que é esse tipo de máscara aqui, que a gente faz utilizando gaze gessificada. É uma gaze que já vem com gesso. A gente coloca ela na água e vai aplicando sobre a pele. Interessante para fazer isso no rosto, né? Passar um bom creme nutritivo para depois soltar fácil e não colocar nos olhos. Eu costumo colocar um pedacinho de filme plástico para não grudar nos cílios ou ficar aquele desconforto. Então coloca cuidado também no cabelo, prende o cabelo para não grudar na raiz do cabelo, que também é chato de tirar. Então o que vai fazendo? Vai aplicando essas camadas, costurando uma nas outras, né? O que você colocou embaixo, a costura, você cobre aquela costura com uma outra coisa, faz umas 3 ou 4 camadas, já é o suficiente. Daí é só fazer careta que ela se solta e você tem aqui a forma do rosto da pessoa. É através dessa forma que a gente vai fazer a máscara. Então o que a gente faz? Desse lado aqui, a gente vai começar a colocar papel, jornal, qualquer tipo de papel, com a primeira camada só molhado e a partir da segunda se faz umas 3 ou 4 camadas de papel com cola. Fez 4 camadas, ela já ficou mais durinha, igual aquela máscara que eu já vou mostrar para vocês. Daí você vira ao contrário, tira, né? Dessa forma aqui, vai estar só o jornal e a partir daqui você faz o rosto que você quer. Então vamos imaginar que você queira um rosto de animal ou um rosto de um ser mitológico que tenha chifre, que tenha orelhas grandes, que tenha focinho. Então a partir dessa base você faz e depois encaixa no rosto do ator preso, né? Com elástico para poder representar aquela personagem. Então essa é a máscara mais indicada. Mas tem uma maneira que eu uso nas oficinas, que é essa máscara aqui, olha. Eu utilizo uma bexiga, encho a bexiga com ar, depois eu começo a aplicar jornal também. Então aqui dá umas 5 camadas de jornal, a primeira com água, para a bexiga poder se soltar, e as outras coloco cola. E depois que ela fica mais durinha, eu revesti essa daqui com massa corrida, que ela aplica e depois dá uma lixada. Essa eu fiz os traços mais simples para poder justamente explicar os cuidados básicos para a gente trabalhar a expressão no boneco e o que é importante observar. Então eu coloquei uma boca de feliz, os olhinhos e uma sobrancelha curvada, que ela fica um rosto harmonioso de um personagem que está feliz, ok? Daí eu posso fazer a mesma máscara. Essa daqui, ó, antes de eu falar da expressão, é basicamente a mesma coisa. Bexiga coberta com jornal e depois, ao invés de pôr massa corrida, eu coloquei uma papelagem de papel sulfite. Mas dá para ver as emendas, então eu prefiro a outra que fica melhor. Essa daqui, olha. Então vamos analisar. Só coloquei os olhos e a boca, o mínimo possível para a gente conseguir buscar alguma expressão.
o que eu tenho ideia, o que será que está acontecendo? Essa pessoa aqui, será que está feliz? Será que está triste? Será que está assustada? Será que está com dor? O que será que aconteceu? Então, a gente pode valorizar mais essa expressão através das sobrancelhas. Então aqui, se eu colocar uma sobrancelha voltada para dentro, vai sugerir dúvida. Se eu colocar para fora um pouco de incerteza, o que a gente vai brincando com essas coisas e vai criando a personagem, tá bom? Essa outra, por exemplo, ó, boca virada para baixo. Como é que as sobrancelhas aqui ficaria mais harmoniosa? Será que se eu fizer curvada? Será que se eu colocar ela virada para dentro, vai dar uma impressão mais de bravo? Se eu franzir a testa, que fiquei bravo e estou falando assim, então, será que fica mais harmonioso? É isso que a gente vai buscar, é isso que a gente vai suscitar nas crianças. Eu costumo brincar, pego uma máscara dessa, coloco um elástico aqui, e daí eu vou vestir na criança, mas eu não deixo ela ver qual é a expressão que está aqui. Então ela vai colocar essa máscara e não vai saber cara do que ela está. E daí os amiguinhos vão sugerindo o que ela faz, se ela põe a mão na cabeça, se ela aqui, por exemplo, essa daqui, ó, está assustada, eu coloco as duas mãos assim, meu Deus, o que aconteceu? O carro quase me pegou na hora que eu atravessei a rua, ai que susto. Ou, enfim, ou essa aqui que está de brava, por exemplo, o que eu combino assim, eu combino com os braços abertos? Não, eu estou fechado, estou bravo, não quero papo com ninguém, cruzei meus braços, não quero contato. Então, o rosto vai depois ter uma harmonia com o corpo. Então é uma brincadeira legal de fazer com as crianças, tá bom? Assim também, tá bom? Bem, o que eu tinha de máscara mais ou menos para falar era isso, vai dos recursos que você tiver e do objetivo que você tiver para realizar. Combinado? Vou falar para vocês agora um pouco sobre o teatro de sombras. Dentro do teatro da animação, acho que o teatro de sombras é aquele que exige um pouco mais de cuidado e um pouco mais difícil de trabalhar também. Porque ele precisa estar num lugar isolado de luz externa, né, para que as imagens que são projetadas sejam nítidas, fiquem fortes para o espectador ver direitinho. O ideal é que da parede ou onde vocês forem projetar essas sombras até a fonte de luz tenha de 5 a 10 metros, para vocês poderem ter bastante recurso para brincar. Quanto mais a imagem estiver próxima do lugar onde ela vai ser projetada, a imagem fica menor e mais nítida. Ao passo que quando ela vai se aproximando da fonte de luz, ela fica maior e menos nítida, ok? Dá para brincar com muita coisa, fazer muitos efeitos. Por exemplo, a gente tem dois personagens, uma bruxa que está fazendo um feitiço para transformar outra pessoa num ser bem pequenininho, num anão. Então, conforme ela vai fazendo o feitiço, a pessoa vai se aproximando do lugar onde está sendo projetada, vai ficando maior. E a bruxa vai se aproximando da luz e vai ficando maior. Então, nós temos esse efeito. Então, 4, 5 vezes maior que o outro, sendo que de fato eles são do mesmo tamanho, ok? Então são brincadeiras, são efeitos que a gente pode fazer utilizando as sombras. Aí vai da criatividade e da experimentação. O legal é soltar a imaginação e experimentar bastante, ok? Continuando, vou falar com vocês agora sobre o teatro de bonecos. Gosto muito de falar sobre isso porque é o que eu trabalho há mais de 30 anos. Fui em muitas escolas, fiz muitas oficinas e projetos com isso. Quando eu vou à escola, eu levo normalmente uma mala e depois o boneco mais, digamos, mais antigo e foi feito num presépio.
Então, aqueles bonequinhos que ficaram embaixo, eles amarraram algumas cordinhas para dar movimento aos bonecos. Por isso, o boneco se chama marionete, porque vem de Maria, da miniatura de Maria, com as cordinhas, então fizeram esse marionete, que veio do italiano, né? Marietta, marioneta. E aqui eu vou brincar e vou mostrar um saci pererê. Então, só para ter um exemplo bem simples, são através dessas cordinhas que a gente manipula o marionete. Tem marionetes que tem muitos fios, tem até mais de 30 fios. Tem que mexer até com a boca às vezes. Mas esse aqui foi uma brincadeira que eu fiz para falar do Saci Pererê, numa demonstração de bonecos voltados para o folclore, né? Então aqui eu utilizei madeira, usei rolha, aqui rolha, esculpi o pezinho numa rolha, cabeça pode ser de bolinha de ping-pong. O importante é você caracterizar bem o bonequinho. Essa parte de cima a gente chama de avião do boneco ou cruz do boneco, que é daqui que sai a movimentação dele, tá bom? Então esse é o marionete. Continuando as brincadeiras, daí eu falo sempre que existe um boneco muito antigo também e que a gente manipula utilizando 3 dedos. Então um vai para a cabeça e os outros vão para os braços do boneco. E com vocês aqui eu vou apresentar o Palhaço Chocolate! Ê, pessoal! Tudo bem com vocês? Vixe, tá todo mundo em casa, não pode sair não. Verdade, né? E a brincadeira que eu faço com ele, porque ele tem esse machucado no nariz, porque ele é um palhaço bem, que apronta bastante. Gosto dele ser o moreninho, pra gente colocar um palhaço diferente também, colocar outras questões. Bom, esse aqui é o fantoche. O fantoche a gente coloca um dedo no braço, outro dedo no outro braço e um na cabeça. E aqui nós vamos ver, aqui onde eu coloco a minha mão, e aqui tem o buraco onde vai o dedo para a cabeça do boneco. Então, é através disso. Então, vamos guardar aqui um pouquinho. Continuando, então já conhecemos o marionete, o boneco, o fantoche. E agora eu vou apresentar para vocês o boneco de luvas. Que é igual aquele Louro José, da Ana Maria. Esse aqui é o boneco, esse é Boi Bumbá. Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com você? Eu sou o boi do chifre caído. Pronto, já não tá mais caído. Então, esse aqui tem o mantinho, brinca junto com o Palhaço Chocolate. Eu conto uma historinha sempre com os dois. Esse boneco aqui, tirando as mãos, então eu tava com a mão lá dentro. Tem uma luva, uma espécie de luva aqui dentro, que a gente coloca a mão. E a cabeça do boneco é dessa forma. Então tem aqui, isso aqui era feito um frasco de shampoo antigo, que tinha bastante no mercado. Coloquei um papelão aqui para fechar a parte, né, da boca, a parte de baixo, a parte de cima. Em cima disso foi feito um potinho daquele iogurte, daquele de polpa de frutas, que é um quadradinho, que encaixou direitinho, e o chifre. Então fez essa brincadeira com o Boi Bumbá. Existem outros bonecos, depois eu vou mostrar para vocês outros tipos de bonecos. Continuando a nossa peregrinação pelo mundo dos bonecos. Agora, muito silêncio, muito cuidado, que eu vou apresentar um amiguinho meu, que ele é muito pequenininho. E eu vou levar bem pertinho, espero que vocês não fiquem com medo, que ele se chama Mickey Mouse. Olha que bonitinho. Olha, eu vou pôr bem pertinho. E daí as crianças pensam que é de verdade, é fácil que eu vou soltar. E depois eles se surpreendem na hora que eles veem que é um boneco de dedo. E que só basta você colocar. E daí eu já aproveito para falar uma coisa importante. Que o boneco pequenininho tem movimentos pequenininhos, tem que ser suave para dar a impressão que é de verdade. Se eu pego um boneco pequeno e começo a mexer de forma desordenada, não vai passar essa impressão de coisas de fato que está acontecendo. Tem outros tipos de bonequinhos, Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, já que a gente estava contando a historinha. Então, esse também dá para se contar com história de bonequinhos de dedo. Pode fazer também, tá? Tem outros bonecos que eu não trouxe aqui, que não cabe na mala, na verdade. Boneco bem grande que vocês veem lá no Nordeste, quando tem carnaval, que é o chamado mamulengo. O boneco que tem os braços mole, que balançam, né? Então,
daquele bonecão, eles fizeram os bonecos também pequenos para poder brincar com o teatro de bonecos, para contar histórias, e são os bonecos que só mexem a boca e os braços ficam parados, balançando. Então, esse tipo se chama mamulengo. E tem um outro também que a gente vê bastante nos orientais, na dança, tem uma dança chamada burraco. Enquanto o dançarino dançava, tinha alguém fazendo movimentos com o boneco, todo vestido de preto. Então, uma ou duas pessoas imitavam a dança através do movimento que se fazia no boneco. Era uma tradição. Depois de um tempo, o boneco se separou da dança, mas o nome continuou. Esse é burraco. Então, normalmente, uma pessoa fica segurando a cabeça e um dos braços, a outra pessoa segura as pernas. Aqui, acho que eu vou fazer. Seria isso daqui, para fazer andar, para fazer os movimentos. Tá bom? Então, só para ilustrar esse tipo de boneco. E tem mais um também, que é o boneco de vara. Que, na verdade, é um boneco que eles, como se fosse aqueles desenhos que eu mostrei no teatro de brinquedo, eles colocam um boneco grande numa vara e através do movimento da vara que dá movimentação para o boneco. Então, vamos supor, um golfinho, um barco, esses são bonecos de vara que você pode estar ilustrando dentro de um cenário. Tá bom? Então, basicamente, para vocês conhecerem as diferenças dos bonecos, seriam esses. Então, vou repetir para vocês. Boneco de luva, fantoche, boneco de vara, mamulengo, burraco, marionete e boneco de dedo. Tá bom? 7 tipos diferentes. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um boneco que dá para ser feito utilizando a embalagem vazia de amaciante, de roupa, de cândida, alguma coisa. Esse tipo de frasco aqui, ó. O legal desse tipo de boneco é que você pode usar a própria alça da embalagem para movimentar o boneco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa tampinha, que isso aqui a gente não vai usar. Vai pegar o jornal, vai fazer uma bola, amarra com barbante essa bola, deixa ela bem fixa e fixa essa base aqui também com cola e com outros pedacinhos de papel, de jornal com cola. Vai ficar assim. Você vai organizar, ó, vai colocar essa bola e vai encapando, vai fazendo bastante camadas com papel e cola para que ela fique bem durinha assim. Depois disso, você vai colocar o volume, onde vai ser os olhos, nariz, se quiser que coloque orelha, também vai colocar assim, como esses que a gente está vendo aqui, ó. Esse aqui foi feito um narizinho, já deu uma base, a própria confecção do boneco já trouxe esse abaixado dos olhos e tudo mais. Por exemplo, esse aqui as crianças foram fazendo, encapando aqui. Um outro processo é esse daqui, ó, com o nariz mais saliente. Isso tudo boneco que foi começado. Para chegar aqui, normalmente eu faço umas 3 oficinas com as crianças para elas irem. Só que para não ficar cansativo, tem que ir intercalando com outras coisas. E aqui os bonecos que as crianças fizeram. Olha que legal esse daqui. Ele colocou esse papel em forma de correntinha, colocou uma capa para ser um super-herói, amarrou uma luva e pintou o rostinho do boneco dele. Esse aqui por uma menina, olha aqui. As meninas são mais vaidosas, já fez uma base, pintou cor de pele, colocou cabelinho e uma roupinha no boneco. Então com esses bonecos depois eles vão falando: ai, socorro, por favor, seu super-herói, me ajude. Claro, senhorita, o que a senhora deseja? Ai, eu estava andando ali e tinha um gato em cima da árvore. Ai, pode deixar que nós gostamos de salvar todos os animalzinhos. E assim eles vão brincando com as histórias deles, tá bom? Então esse aqui é um boneco que a gente pode utilizar fazendo a base de... Seria um boneco desses que a gente está falando, mais parecido com um mamulengo. Se você colocar o bracinho aqui, balançaria. Ah, e outra coisa interessante. Mamulengo vem do nome de braço com mão mole. E as pessoas, olha o boneco de mão mole, mão molenga, mamulengo. Por isso que tem esse nome também, mamulengo. Tá bom? Já fica a dica. Uma outra possibilidade, uma outra estratégia que a gente vai poder usar é fazer um boneco utilizando uma meia velha. Aquela meia que não serve mais, ou que já tem um buraquinho, separa, ou que já perdeu o elástico, separa essa meia que ela pode virar um brinquedo. Então aqui, ó, eu tenho uma, ó, tá vendo a meia que perdeu o elástico?
Vou colocar, vai ser um boneco de luva, vou vestir o meu boneco. E como é que... E aqui virou um galo. Muito boa tarde, pessoal. Eu sou um galo francês. Muito bem com vocês. Olha o que eu fiz aqui, ó. Um tecido vermelho eu coloquei com alfinete e prendi como se fosse a crista do galo. Costurei os botões, um paninho vermelho para fazer a boca e o bico foi um papelzinho que eu colei aqui. E já deu essa intenção. Que pode falar com vocês agora, a partir de agora sou eu, o galo francês. Muito boa tarde, pessoal. Esse aqui, ó, feito pelas crianças da oficina, olha que legal. É uma menininha. Tem um processo de identificação com os bonecos também. Quando eles fazem algumas coisas, se eles estão tristes, o boneco meio triste, se eles estão felizes, se eles são vaidosos. E esse aqui, eu sou uma menininha muito vaidosa. Eu gosto de pôr lacinho no cabelo, pentear, deixa o cabelo colorido, bem bonita, pra festa. E essa aqui, ó, uma bruxinha. As contadoras de história adoram, né? Sempre tem uma bruxinha na história. E daí tem essa aqui. Vocês estão olhando o quê? Seus caras de sardinha enlatada. Eu vou transformar vocês todos em sabão em pó. Pensou que malvada? Dá pra fazer muitos personagens legais utilizando meia. Bom, agora eu vou falar de um outro tipo de boneco que ele é feito com uma caixinha. Vocês podem pegar uma caixinha dessa ou pegar duas caixinhas menores, como duas de gelatina. Eu gosto de fazer com caixa de chocolate em pó ou de maisena, que essa fica um tamanho legal para a mão das crianças. Vocês podem pedir para os pais já trazerem a caixa embrulhada como se fosse um presentinho, que já vem metade do serviço feito para vocês. O que vocês vão fazer com a caixa? Vão cortar na altura da metade em 3 lados, só não corta de um. Vai fazer o quê? Vai dobrar a caixa, tem que ficar certinho aqui, alinhada as frentes da caixa, tá bom? E a gente vai colocar a mão dentro do boneco, ó. Tá vendo que eu tô apoiando um dedo em cima para que ele consiga mexer melhor. E aqui a gente tem um boneco de luva. Se eu colocar uma roupa nele, vai ser igual ao boizinho que eu mostrei para vocês, que a gente tem movimentos com a mão assim, tá bom? Então, se a caixa já vier encapada, melhor, vocês já vão chegar com uma caixa assim, ó. Essa aqui que eu falei, ó, de amido de milho. Então, ó, ela já fica bem legal do tamanhinho da mão das crianças. Elas gostam mais só para elas mexerem. E aqui a gente pode colocar o que a gente quiser para enfeitar. Eu gosto muito de usar, vou mostrar aqui, ó, essa bonequinha aqui que uma menina fez e depois me deixou de presente. Para fazer companhia para minha boneca que estava na minha mala. Então, ela fez aqui, ó, colocou aquele papelzinho de embrulhar bala de coco para festa, embalagem de brigadeiro, forminha de brigadeiro, lantejola, e já dá uma ideia. Fez uma linguinha minúscula. Isso aqui pode fazer também lacinho, você pode cortar, dobrar a forminha de brigadeiro e fazer um lacinho, uma gravatinha. Fica bem legal também. Eles são muito criativos e é uma maneira de, quanto mais material a gente der para as crianças, mais eles vão deixar o boneco deles requintado aí para brincadeira, tá? Então esse daqui é um tipo. Tem esse outro aqui, olha que legal também. Esse aqui, ó, feito com caixa de ovo, aquela caixa de meia dúzia. Por isso que ele tem essa forma arredondada. Virou jacaré. Eu sou jacaré linguarudo, sabe por quê? Eu gosto de lamber a cara das pessoas, ó. E aqui o que eu usei também? O fundinho da caixa de ovo. E aqui uma série de papeizinhos para dar esse volume, fica esse cabelo levantadinho aí também. Aqui eu pintei, coloquei um papelzinho branco e fiz esse olhinho meio de serpente. E coloquei até uma sobrancelha, olha que legal, ó. A gente tá falando da importância da sobrancelha, né, no personagem. Ele ficou... Bom, agora eu vou ensinar para vocês a fazer um outro bonequinho, boneco de dedo, utilizando um tubinho vazio de papel higiênico. Então esse é um bonequinho que a gente vai poder colocar a mãozinha. A criança que é pequenininha vai colocar 3 até 4 dedos para poder mexer o bonequinho dele. O que a gente vai fazer? Pegar uma outra caixa qualquer, essa aqui é uma caixa de sapato. Eu peguei, coloquei o tubinho aqui, desenhei 2 bolinhas. Que a gente vai fazer a orelhinha. Daí vai recortar essas bolinhas,
vai ficar assim, recortar assim. Depois, fazer um dentinho bem pequenininho, somente para poder depois encaixar isso no boneco, como se fosse essas orelhinhas aqui. Nós estamos fazendo um ratinho, tá bom? Vai ser isso daqui. Só que antes de pôr a orelhinha, nós vamos colocar a roupinha no boneco. Então, só mostrei ali para a gente fazer. Então, a gente pega um papelzinho desse. Se a gente quiser fazer uma roupinha com uma golinha, a gente pode fazer um cortinho. Pega o papel, marca onde é o meio, faz um pequeno corte e depois dobra para o lado de fora. Faz uma dobrinha para um lado, uma dobrinha para o outro lado. E vai pegar o seu tubinho, vai colocar, escolhe o lado mais bonitinho para deixar em cima, deixa um espaço para fazer o rosto do boneco. Aqui a gente só vai enrolar, pode passar um pouquinho de cola atrás, fica melhor, e vai dobrar o papel para dentro. Vai fazer só isso, ó. Colocou o papel aqui dentro e já ficamos com o nosso bonequinho, já ficou vestidinho, ok? Já ficou assim. Daí, o que a gente vai fazer? Pegar, encaixar as orelhinhas nesse boneco, como eu mostrei para vocês. Ó, pelo cortezinho, só encaixou. Aqui atrás é interessante pegar um pedaço de fita crepe que grude nas duas orelhinhas e também dentro do tubinho de papel higiênico para não cair. Vira assim e não cair mais, ok? Feito isso, nós vamos colocar cola. Opa, minha roupinha aqui ficou tortinha. Deixa eu arrumar a orelha do meu boneco aqui para ficar com o rostinho no lugar certo aqui. Pronto. Daí eu vou fazer, posso desenhar, posso pintar. E a gente usa, às vezes, para ficar fácil, já usa a lantejola. Então, marca o lugar que vai colar as lantejoulas com a cola. Vem com a lantejola e só solta em cima que ela já encaixa aqui. Você já tem os olhinhos do boneco. O nariz pode ser feito também com lantejola. E daí pode desenhar uma boquinha, fazer o que quiser. Posso colocar aqui um brinquinho. Pode ser um piercing. Pode ser o que quiser. Quem estiver fazendo faz do jeito que quiser o seu boneco. Ok? Então esse aqui, basicamente, posso colar o nariz assim. Ou então eu posso fazer um desenho assim de nariz. Posso colar o nariz assim. Ou então eu posso fazer um desenho assim de nariz. Normalmente o nariz de bichinhos é um triângulo virado para baixo e acompanha uma volta de um lado e do outro e faz os bigodinhos. Pode ser colado lã, pode ser desenhado, pode fazer a boquinha de vermelho. E esse daqui, ó, já está num outro processo, já fiz a parte 2 para mostrar para vocês. Aquele papelzinho de bala de coco, ó, eu posso colocar aqui atrás, ele pode virar um super-herói. Pode ser uma noivinha, uma princesinha, e o personagem que vocês quiserem. E tem essa parte do bracinho também. Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei um papel, as minhas maritacas hoje estão atacadas aqui, ó, só para vocês verem que tem. Ó, a gente pega o papel, dobra no meio, abre ele, dobra no meio de novo, de um lado, vai do outro lado, dobra no meio, mais uma vez. Então ficou assim. Agora a gente vai colar os dois lados e já ficou o bracinho que vai abraçar esse boneco aqui. A mãozinha, a minha sugestão é fazer uma luvinha desse jeito aqui. Então o que a gente faz? Pega um pedaço de papel, dobra no meio, recorta a luvinha. Do jeito que vocês quiserem. Eu gosto de fazer assim, deixar um dedinho maior já para fazer o polegarzinho. Daí fica assim a mãozinha do boneco. Vai ser colado aqui, antes de dobrar eu colo aqui dentro, fica esse acabamento dos dois lados, fica bonitinho, tá bom? É só passar cola no meio e abraçar o bonequinho, que ele já vai ficar desse jeito. Eu sou o Super Mouse, adoro ajudar os meus amigos. Quem estiver em problema, só me chamar que eu vou voando. Tem essa outra versão, olha, mais sofisticada, já com bustiezinho, orelhinhas encapadas. Tem esse outro aqui, ó, que usou basicamente só o tubinho de papel higiênico, ó. Tem até um pezinho, ó, que legal. Olhinho recortado no papel, desenhado, bigodinhos de papel. Fez um dentinho, vocês viram que o outro não tem dentinho, esse aqui tem dentinho. Então, o boneco de quem quiser vai fazer conforme o desejo de fazer. Esse aqui tá até, ó, tá vestido de laço, ó, que bacana. Então dá para criar historinhas. O noivinho e a noivinha.
A criatividade, depois de criar essa história, é de vocês. Tem uma brincadeira que a gente pode fazer também, que já fica a dica, para depois que o boneco está pronto, para as crianças poderem brincar, eu pego uma folha de papel sulfite, dobro no meio mais uma vez, uma terceira vez. Então fica um quadradinho pequenininho assim, eu chamo de gibizinho. Então, nesse gibizinho fechadinho, escreve o nome da história. Abriu a página, tem 2 pagininhas, escreve o que está acontecendo. Era uma vez um rato super-herói. Daí, o que acontece? Abre o papel, acontece, mas cada quadradinho fica um episódio dessa história. Eu acho que é uma brincadeira que as crianças gostam, fácil, elas desenham, escrevem pouco, mas elas têm um repertório para depois brincar com os seus bonequinhos. Esse tipo de boneco é legal ir atrás de um sofá, atrás de uma mesa, pode até pôr cadeira, cobrir com algum tecido. São coisas que eles vão ficar escondidos e vão poder brincar mais. Tem muitas pesquisas que já trabalharam com crianças utilizando esses bonecos que a gente viu aqui e descobriram que as crianças tímidas começam a falar mais, se soltam mais. Aquelas crianças que são muito mandonas, elas têm que ficar quietas porque é hora do outro personagem falar. Então ela fez o texto dela, tem que esperar o texto do outro, então ela também aprende a se controlar. Tem uma porção de estratégias aí que tanto o educador quanto o pai, mãe, uma pessoa, um familiar pode se usar com as crianças da sua casa, tá bom? Fica a dica aí para vocês também. Vocês tenham gostado, aprendido mais um pouco, ou pelo menos relembrado alguma coisa de possibilidades. A mente é uma caixinha de ideias, então vamos colocar tudo isso em prática. E aí tem os amiguinhos que nós conhecemos hoje, que eu pude apresentá-los para vocês. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, mais alguma informação, deixo aqui meu contato para vocês também. Meu e-mail é nucleoalquimia@gmail.com. Alquimia se escreve ALMIQUIA. Alquimia, Núcleo Alquimia, tudo junto, tá bom? Um abraço, fiquem bem. Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a Dona Onça e moro aqui na floresta. Lá na minha casa, aqui no meio da floresta, o riozinho secou. Estou morrendo de sede e vou tomar um pouco de água aqui no riacho. Ei, peraí! Que é isso? Vai lamber sabão, vai ficar lambendo a minha cara? Já se viu? Desculpa, seu jacaré, eu não tinha visto que o senhor estava aqui no rio. Ai, desculpa, senhora, viu, Dona Onça? Eu que tô ficando muito bravo esses dias, viu? Tô muito irritado. Mas por quê? O que aconteceu, seu jacaré? Porque todo mundo fica jogando as coisas aqui no rio. Eu não aguento mais tanto lixo. Essa aqui de pipoca é garrafa pet. Aí tem de tudo, até sofá estão jogando aqui dentro, Dona Onça. Que tragédia! Estão sujando e matando os nossos rios. É isso mesmo, a água tá ficando mais escura, tá difícil até pra achar os peixinhos que vão me servir de alimento, viu? É verdade. O rio lá no meio da floresta passa um riacho que ele estava todo poluído. Os peixinhos já estavam aparecendo mortos. Ai, uma judiação. Viu? Eu não sei por que as pessoas ficam jogando as coisas aqui dentro. Aqui, o riacho não é latão de lixo. Lugar de lixo é dentro do saquinho, dentro do cesto de lixo. É verdade. Outra coisa também. Vieram alguns homens aí com um equipamento barulhento e começaram a derrubar as nossas árvores. Tive que sair correndo. Ai, meu Deus do céu, estão desmatando tudo, poluindo os rios. Eu não sei, vai acabar a vida. A senhora acredita que outro dia os peixinhos comeram um pedaço de saquinho achando que eram algas? Coitadinhos! E também eu ouvi dizer que muitos animais ficaram sem suas casinhas. Oh, meu Deus, isso quando a gente não fica amarrado nas coisas que eles jogam, não consegue sair mais do lugar, fica preso lá. É verdade. Agora apareceu uma tal de máscara com elástico enroscada em todos os animais. Nem me fale. Isso aí tá todo mundo agora parecendo
parecendo sei lá o que, com esse monte de coisa pendurada. Oh, o que a gente faz, né, seu jacaré? Eu acho que a gente precisa pedir ajuda das crianças. Ai, que boa ideia! Será que vocês podem ajudar a gente? Ah, espero que sim. Vamos pedir para todas as pessoas, adultos e crianças, a jogarem lixo dentro do cesto de lixo. É verdade. E reciclar o material, né? Dá para reutilizar o vidro, o plástico, o papel. Isso mesmo. Tudo tem o seu lugar certo para descartar. Lixo reciclável é num lugar. Lixo, resto de comida é no outro. Vamos colaborar com a natureza. Podemos contar com vocês? Sim, sim, sim! Eba! Eba! Olha, então eu já vou indo, viu, dona Onça? Desculpa ter ficado bravo com a senhora. Agora eu já até fiquei mais calmo com a ajuda das crianças, viu? Ah, não tem de que, seu jacaré. Tá bom. Outro dia a gente conversa mais. Tá certo, Tchau, tá certo. crianças! Tchau, pessoal. Tchau, 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 seu tchau. jacaré! Uou.